Você já ouviu falar em ChatGPT? Sabia que ele pode ser muito útil para você aprender mais sobre o BIM e até mesmo tirar dúvidas do uso de alguns programas como Revit? Então se liga nesse vídeo que eu vou abrir as portas para você do futuro. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu decidi trazer aí um assunto que está sendo bastante comentado, né, na internet e até mesmo na televisão já teve notícias sobre isso, que é o ChatGPT. Se você ainda não ouviu falar sobre o ChatGPT, eu recomendo até que dê uma pesquisada antes de vir para esse vídeo, porque, sendo bem sincero, eu não sei explicar exatamente o que é o ChatGPT. Eu sei que ele tem como base a inteligência artificial. Ele é um programa, vamos dizer assim, baseado em machine learning, ou seja, ele tem um sistema de aprendizado com o tempo, com base nas informações que vão sendo inseridas nele. E ele foi criado com o intuito de ajudar qualquer pessoa a, vamos dizer assim, obter respostas sobre qualquer assunto. Parece uma coisa de outro mundo, não é? Mas já é algo real que está hoje disponível gratuitamente e eu vou te mostrar como é que você pode usar o ChatGPT, como é que você pode acessar o ChatGPT e utilizar ele para se aprofundar dentro do BIM e até mesmo tirar dúvidas sobre o uso de alguns programas como o Revit, por exemplo. Lembrando que ele é uma ferramenta que pode ser usado para literalmente qualquer coisa. Se você quiser aprender, por exemplo, uma receita de bolo, você pode usar o ChatGPT. Se você quiser dicas de atividade física para poder trincar o abdômen, enfim, as possibilidades são infinitas. Praticamente o limite está na sua imaginação, beleza? Mas hoje eu vou te mostrar como utilizar essa ferramenta dentro daquilo que é do nosso interesse aqui no canal, que é o BIM e especificamente o Revit, beleza? Então, se você está empolgado com esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É mais uma ferramenta para agregar muito no seu aprendizado, no seu conhecimento, então eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Já antecipa aí esse like. E, sem mais delongas, bora para ele! Bom, cá estamos, este aqui é o link para você acessar o ChatGPT. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo para facilitar, caso você queira ter acesso, beleza? Você tem que fazer só um login e você pode usar a sua conta do Google para fazer esse login, então não precisa criar senha, receber e-mail, confirmar, nada disso. É bem tranquilo, certo? Você vai fazer um cadastro rápido e aí ele vai entrar nessa página aqui. Essa página permite que você inicie aqui uma conversa com o ChatGPT e aí você vai conversar como se você estivesse conversando com um professor. Imagine que diante de você tem um professor que sabe tudo sobre qualquer coisa e aí você começa a puxar uma conversa com ele perguntando sobre qualquer assunto que você queira, beleza? Só que antes da gente entrar aqui no uso mesmo do ChatGPT, é importante dizer que eu tenho tido vários problemas no uso do ChatGPT dentro do Google Chrome, beleza? O que é que tem acontecido? Normalmente quando eu inicio alguma conversa aqui no Chrome, ele dá essa mensagem de erro, ó. Aconteceu um erro, se esse problema persistir, por favor, contate o apoio. Eu já usei, já tem semanas que eu venho tentando acessar pelo Chrome, eu nunca consigo acessar, sempre dá o mesmo erro. Já fui na internet, inclusive, tentar buscar uma possível solução desse problema, e a única solução que eu encontrei é acesse pelo Firefox. Pode parecer meio estranho, né? Mas enfim, foi a única solução que deu certo para mim. Pode ser que outras pessoas tenham encontrado outras alternativas e estejam conseguindo usar tranquilamente no Chrome, mas eu não consigo. Então, o que é que eu tenho feito? Eu fui no Firefox, instalei o Firefox no meu computador e aqui eu estou conseguindo usar o ChatGPT tranquilamente. Eu também consigo usar ele no celular. Por incrível que pareça, no celular eu tenho o Chrome instalado, eu acesso pelo Chrome no celular e eu converso normal, não dá problema nenhum. Eu não sei porque no meu computador, toda vez que eu tento fazer o processo pelo Chrome não dá certo. Mas se você tentar pelo Firefox, eu acredito que você não terá problemas, ao menos pelo que eu vi assim nos suportes, o Firefox tem recebido melhor a ferramenta, beleza? Então, ok, aqui eu inicio uma mensagem, ele começa a me responder automaticamente e eu posso então começar a questionar qualquer assunto que seja do meu interesse aqui para o ChatGPT. Como eu disse, a gente vai focar o uso do ChatGPT para as áreas do BIM e o Revit. Então, inicialmente, eu vou puxar uma conversa com ele aqui sobre o BIM.
vamos ver o que é que a gente pode aprender sobre o BIM usando o ChatGPT, o que é que a gente pode explorar dentro desse conceito. Então, eu vou começar perguntando primeiro o básico, eu vou começar de cima e depois eu vou tentando aprofundar para ver até onde é que ele pode me fornecer informações, ok? Vamos lá, o que é que a gente pode começar perguntando aqui? Você sabe o que é Building Information Modeling? E aí é importante, assim, a gente está conversando com uma máquina, mas lembre-se de tentar manter a conversação como se você realmente estivesse conversando com uma pessoa. E temos que ser específicos, certo? Perceba que eu não coloquei BIM, a sigla, inicialmente, porque BIM pode ser que puxe para uma outra coisa. De repente tem alguma organização lá nos Estados Unidos que se chama BIM, então pode ser que ele pegue outra coisa que não é o que eu estou buscando. Então eu fui direto no nome por extenso para não ter nenhum erro, certo? Mas vamos ver o que é que ele me responde, ó. Sim. Aí ele mesmo já apresenta a sigla, certo? É uma tecnologia de modelagem de informações que permite a criação de um modelo digital integrado em um edifício ou estrutura. Ele permite a colaboração de diferentes profissionais envolvidos em um projeto de construção, como arquitetos, e permite a visualização, simulação e análise do projeto antes da construção física. Até aí tá perfeito. O BIM ajuda a identificar problemas e a tomar decisões mais informadas, melhorando a eficiência, a qualidade e a segurança dos projetos de construção. Maravilha? Então ele identificou perfeitamente o termo, ainda apresentou a sigla para mim e deu todo um conceito rápido sobre o que é o BIM. Maravilha? Perfeito. Então eu sei que nele possui informações acerca do BIM. Então vamos tentar aprofundar mais agora essas informações. Vamos, por exemplo, assim, quando surgiu o BIM? Aí agora eu já posso usar a sigla, porque eu já iniciei uma conversa, então tem uma memória armazenada nessa conversa de que o BIM, a sigla BIM, se refere a Building Information Modeling. Então agora a gente pode ser mais objetivo nas perguntas, certo? Vamos ver o que é que ele vai me responder. O Building Information Modeling surgiu nos anos 90 como uma abordagem digital avançada para o design, planejamento e construção de edifícios e estruturas. E inicialmente o BIM foi desenvolvido para melhorar a colaboração entre as equipes envolvidas em projetos, mas rapidamente evoluiu para se tornar uma ferramenta valiosa para análise de projetos. Aí olha que legal, ele não só falou da origem do BIM, como ele ainda citou alguns países que são referência no uso do BIM, como Reino Unido, Noruega e Dinamarca. Então veja que ele já me permite até abrir para mais perguntas aqui, se eu quiser perguntar melhor como é que está o uso do BIM nesses países especificamente, certo? Agora, é importante dizer que nem todas as informações aqui do ChatGPT são completamente certas. Existem algumas informações que não batem, então a gente tem que ter um certo critério. Por exemplo, ele diz que surgiu nos anos 90, mas na realidade, se eu não me engano, surgiu na década de 70, porque existem artigos que foram publicados usando inclusive a terminologia Building Information Modeling no ano dos anos 70. E, inclusive, o próprio ArchiCAD, né, que eu acho que é o software BIM mais antigo que existe hoje no mercado, ele surgiu também na década de 70, ou foi na década de 80, agora eu não estou lembrando, mas com certeza não foi na década de 90, não foi nos anos 90. Então, isso aqui já não é uma informação 100% correta, certo? Mas, enfim, assim, quem está querendo conhecer um pouquinho, assim, aprofundar um pouco mais, já pode ter uma noção aqui de que o BIM não surgiu nesse século. E isso é importante, porque muitas pessoas às vezes acham que o BIM surgiu agora em 2010 e foi se aprofundando agora na última década, e não é verdade. O BIM já tem um certo tempo já de existência, beleza? Então, ok. Então, com isso eu já consegui absorver algumas informações. Eu poderia perguntar aqui quais são os principais países que adotaram o BIM. Poderia perguntar isso para ele aqui. Eu vou adiantar essa parte da resposta, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, beleza? Pronto, aqui ó, ele trouxe para mim o Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Finlândia e a Suécia. Realmente são países que possuem hoje uma grande importância de adoção do BIM. Perfeito? Foram os pioneiros realmente na adoção do BIM. Ok? Inclusive o Reino Unido tem vários manuais, documentos que são de referência assim, mundial adotados no uso do BIM. Então, ele está bem atualizado. Inclusive, também é importante dizer que o banco de dados do ChatGPT ele está atualizado até 2021, beleza? Então, se você buscar informações do ano 2022 para cá, é possível que não esteja atualizado, a informação fique incoerente, certo?
Por exemplo, se você perguntasse hoje qual é o presidente do Brasil, era capaz de... eu acho que ele vai responder que é Bolsonaro, certo? Por causa do acesso ao banco de dados mais antigo dele, ok? Então, são só alguns exemplos para a gente ficar ligado também com relação às limitações da ferramenta. Mas, legal, ele trouxe aqui essas opções e eu poderia perguntar aqui, ó, como posso aprender mais sobre o BIM? Se você estiver pensando aí, por exemplo, em se capacitar mais, conhecer mais da tecnologia, quais são os meios que eu tenho hoje disponível para aprender sobre o BIM? Aí ele cita, ó, cursos online, há uma ampla variedade de cursos online disponíveis, que variam desde cursos gratuitos até programas de certificação de nível avançado. Inclui o Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, verdade. Aqui, ó, legal, né? Treinamento presencial, óbvio, aí tem o centro de treinamento autorizado que você pode usar para treinamento presencial, conferências e workshops, as famosas palestras, né, que normalmente acontecem em diversos estados aqui do Brasil, livros e artigos, há muitos livros e artigos escritos sobre BIM que podem ser úteis para aqueles que desejam aprender, experiência prática, óbvio, né? É a experiência que faz a gente se aperfeiçoar em qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, então, obviamente, a experiência prática também é um grande viés de aprendizado. Olha que legal, né? Ele trouxe 5 formas, se você estiver querendo agora aprender sobre BIM, você já tem um norte de para onde começar. Aí vamos supor que você pense assim, poxa, legal, que livros e artigos então? Quais livros e artigos posso... Não, melhor, quais livros? Quais livros devo ler para aprender sobre BIM? Vou botar assim, né? Se você quer aprender mais sobre BIM, alguns livros que podem ser úteis incluem. E aqui ele me trouxe 5 exemplos de livros, obviamente que todos são internacionais, porque, se eu não me engano, eu acho que não tem nenhuma bibliografia especificamente falando sobre BIM aqui no Brasil. Pode ser que tenham versões traduzidas desses livros, aí a gente pode pesquisar nas livrarias, na Amazon, Saraiva, enfim, Cultura, para ver se tem versões traduzidas desses livros, mas obviamente que as principais bibliografias sobre BIM, elas são estrangeiras, certo? Mas já temos 5 boas referências aqui, ó, beleza? Então são alguns exemplos que ele traz, e ele ainda fala, ó, leia revisões e verifique a relevância da informação para garantir que o livro é útil e atualizado, ou seja, ele mesmo já dá um insight, ó, não confie 100% nessas indicações, porque pode ser que esteja desatualizado, certo? Inclusive, pode ser até que já tenha lançado um novo livro em 2022 e ele não tenha colocado aqui, porque o banco de dados é só até 2021, beleza? Mas aí, ó, viu? Com algumas perguntas eu já consegui ter aqui uma visão geral do panorama do BIM no mundo, né? Quais são os principais países, o que é o BIM, quando foi que surgiu, quais são as bibliografias mais relevantes, e eu já tenho um norte se eu quiser partir aí para um aprendizado. Eu poderia até perguntar assim, por exemplo, quais são os principais softwares BIM? Vamos agora começar a ir para a parte do Revit, né? Que aí agora eu já vou começar a fazer perguntas do Revit, e é interessante a gente conduzir a conversa para que o ChatGPT entenda que a gente agora está indo para um outro assunto. Você poderia também iniciar um novo chat. Você vem aqui, ó, clique em novo chat, aí ele vai limpar toda a conversa, e aí você pode iniciar um novo assunto. E aí eu poderia começar perguntando sobre o Revit e, enfim, e tratar a minha conversa por essa linha, certo? Mas aqui eu acho que é possível fazer essa conversão, né, do BIM para o Revit a partir de algumas perguntas e a gente direcionar a nossa conversa, o fluxo de ideias para esse caminho, certo? E uma coisa interessante que eu preciso dizer também é que todas as conversas que você tiver com o ChatGPT vão ficar armazenadas aqui, certo? Caso você queira consultar depois essas informações, esse banco de dados vai ficar tudo armazenado aqui. Você pode renomear o título de cada conversa, e se você tiver alguma conversa que você acha que ficou obsoleta, não é necessário, você pode apagar clicando nessa lixeirinha aqui, ok? Bom, então ele citou aqui o Revit, citou o AutoCAD, que não é bem um software, não é um software BIM, né? Você vê que a gente tem que ter um certo filtro aqui também com as informações, né? O AutoCAD não é um software BIM, e ele até fala, é um software de desenho CAD, que também oferece recursos BIM. Meio forçado, mas vamos lá, né? Eu não consideraria aqui o AutoCAD. ArchiCAD, Tekla Structures e Vectorworks. Beleza, o resto realmente está todo certinho, né? E ele fala aqui o primeiro, que é obviamente o Revit, né?
Aí agora eu poderia começar a direcionar as minhas perguntas para o tema do Revit. Vamos ver o que é que eu posso perguntar aqui para ele agora. Quais são os formatos de arquivo suportados pelo Revit? Eu vou botar Autodesk Revit para não ficar dúvidas do que é que eu estou perguntando, certo? Então, essa é a minha pergunta. E é interessante eu já dizer que eu estou fazendo aqui agora pela primeira vez, eu não sei o que é que ele vai dizer. Pode ser que ele fale bastante besteira aqui, viu? Mas vamos ver aqui, né? Ó, o Autodesk Revit suporta vários formatos de arquivo, verdade. RVT, formato nativo, DWG, formato de desenho, DGN, isso é verdade. Aí FC, SAT, FBX, que é inclusive o que a gente usa para exportar para... Esqueci o nome agora do programa. Mas enfim. STL, 3DS, OBJ. Tá certo, realmente. Eu não sei o 3DS, agora eu tô um pouco na dúvida do 3DS, mas os outros, se eu não me engano, todos eles são suportados mesmo. Legal, legal. Não era bem essa pergunta que eu queria fazer não, mas gostei. Ele explorou bem, tá vendo? Você vê que ele tem conhecimento, ele tem informações sobre o Revit, então isso permite que a gente possa perguntar coisas internas do programa. E aí vem a grande questão, como é que eu posso usar o Revit, ou como é que eu posso usar o ChatGPT para tirar dúvidas do Revit, principalmente você que está começando a aprender o programa agora. Vamos supor que você começou a trabalhar com projetos e aí você fechou aqui as propriedades. Aí, poxa, eu esqueci, como é que eu faço para abrir as propriedades de novo? Será que o ChatGPT ele pode me ajudar nisso? Deixa eu abrir aqui o Firefox. Como posso abrir a janela de propriedades Na verdade, vou reescrever, peraí. Fechei acidentalmente a janela de propriedades no Revit. Como posso fazer para abri-la novamente? Deixa eu colocar aqui. Eu estou fazendo algumas perguntas aqui pela primeira vez, então eu não sei exatamente o que é que ele vai me dizer, né? Mas vamos ver o que é que sai aqui, né? Aí, eu coloquei... Se você fechou acidentalmente a janela de propriedades, pode abri-la novamente seguindo essas etapas, ó. Clique no menu Janela, na barra de ferramentas superior, selecione Propriedades na lista de opções. Isso irá abrir as janelas. Também é possível usar o atalho de teclado Ctrl 1 para abrir a janela de propriedades rapidamente. Vamos lá, vamos ver se essa resposta que ele colocou aqui é coerente. Vamos olhar aqui, certo? Ele falou, clique no menu Janela na barra de ferramentas superior. Não existe esse menu Janela. O que existe, na verdade, seria Vista. E aí você entraria, que na verdade aqui você encontraria janelas, tá vendo? E dentro de interface de usuário você encontraria propriedades. Então eu acho que ele tentou pegar esse caminho, mas não usou as informações mais corretas, né? Na lista de opções. Então tá mais ou menos certo, né? Uma pessoa mais leiga na ferramenta não conseguiria se guiar por isso daqui. Mas ele fala aqui embaixo, também é possível usar o atalho de teclado Ctrl mais 1 para abrir a janela de propriedades. Será que o atalho de teclado funciona? Deixa eu ver, ó, Ctrl 1, abriu. Olha que legal, não é? Então, veja que ele me ajudou. No início, eu até poderia não chegar na resposta, mas com o atalho eu conseguiria. Então, se eu estou tendo dificuldade no programa, algumas questões podem ser resolvidas pelo ChatGPT. Eu posso tirar dúvidas usando o ChatGPT, certo? Deixa eu pegar uma outra dúvida bastante comum aqui, normalmente de quem está iniciando, né? Como faço para alterar as unidades de medida no meu projeto no Revit? Aqui, pronto, vamos lá. Vamos ver o que é que vai sair aí. Nunca fiz essa pergunta antes. Para alterar as unidades de medida, siga essas etapas. Abre o projeto na qual você deseja alterar. Clique no menu Arquivo. Selecione configurações do projeto. Clique na guia Unidade. Selecione o tipo de unidade que você deseja usar para altura, comprimento, largura e área e suas configurações de projeto. E clique em Aplicar e depois OK. Serão alteradas. Tenha em mente que essa alteração pode afetar outras configurações do projeto, como as escalas, os padrões de dimensão, isso é verdade, e as etiquetas, que eu acho que ele quer dizer que são as tags, né? É porque é isso, também eu imagino que deve ter um certo problema, porque
ele deve estar pegando os nomes que são da versão original do Revit em inglês e deve estar traduzindo. E aí pode ser que essa tradução que ele está fazendo dos nomes do Revit seja diferente da tradução que o próprio Revit já tem quando a gente baixa a versão português. Então, às vezes pode dar um probleminha nesse sentido. E pode ser até que de repente, se eu estivesse perguntando em inglês, ele me respondesse perfeitamente, certo? Eu nunca fiz esse teste, mas se você manja, se você tem um bom domínio de inglês, talvez você pudesse até fazer essa pergunta em inglês e ele te responderia usando as palavras originais do programa e talvez desse certinho. Mas vamos ver o que é que ele disse aqui. Clique no menu arquivo. Não é bem arquivo, né? Na verdade é gerenciar. Mas vamos lá. Seria aqui, gerenciar. Aí tem configurações, que ele menciona aqui configurações. Clique na guia unidades, está aqui em configurações, né? E depois ele disse o quê? Depois selecione o tipo de unidade e depois clique em aplicar e ok. Ó, verdade, ainda não tem o aplicar aqui nesse caso, eu acho que tem. Será que tem o aplicar? Não, aqui tem ok e tem o ok de novo, né? Mas veja que, assim, se você conseguir abstrair, você consegue chegar mais ou menos na resposta, porque ele realmente está tendo uma dificuldade de guiar você na parte das guias superiores. Mas se você for passando as guias e você localizar esses quadros que tem aqui embaixo, dá para chegar na resposta. Então, ajuda. Vou fazer agora uma pergunta mais técnica, uma pergunta mais conceitual do Revit. Por exemplo, qual é a diferença entre parâmetros de tipo e parâmetros de instância no Revit? Vamos ver se ele sabe responder essa pergunta, né? Há dois tipos principais de parâmetros, parâmetros de tipo e parâmetros de instância. Os de tipo são definições de propriedades que se aplicam a todas as ocorrências de um determinado tipo de objeto, como portas, janelas ou paredes. Por exemplo, se você definir a largura de uma porta... Olha que legal, ele traz o exemplo ainda. Se você definir a largura de uma porta como 2 metros, será aplicada a todas as portas do mesmo tipo. Ó, perfeito. E as instâncias são definições de propriedade que são especificadas para cada ocorrência de um objeto, ou seja, cada instância. Se você quiser uma porta com uma largura diferente de 2 metros, pode criar uma instância dessa porta com uma largura diferente. Essa largura será exclusiva para essa instância da porta e não afetará outras ocorrências da mesma porta. Beleza, tá certo, é isso mesmo. Parâmetros de tipo são usados... Ainda tem um resuminho no final, que legal. São usados para definir propriedades comuns a todas as ocorrências de um objeto, enquanto os de instância são usados para definir propriedades específicas em cada ocorrência de objeto. Perfeito, eu não poderia explicar melhor. Brincadeira, tem vídeo inclusive no canal onde eu explico isso, né? Mas veja que legal, você consegue aprender questões teóricas sobre o Revit, como você também consegue abstrair algumas questões mais práticas do programa. Claro que a gente sempre tem que ter a visão crítica, nem tudo é perfeito, mas muita coisa eu tô vendo que funciona, que é bem legal aqui, ok? Então você deve usar o ChatGPT para se aprofundar no seu conhecimento do BIM e no seu conhecimento também acerca do Revit. E é claro, eu estou usando o Revit aqui como exemplo, mas você pode usar também no AutoCAD, no ArchiCAD. Se você usa SketchUp também, eu acho que deve funcionar. Faz o teste, comenta aqui embaixo como é que foi a sua experiência, o que é que você conseguiu de retorno. Eu estou me divertindo muito, eu estou gostando bastante de explorar o potencial do ChatGPT. Talvez eu traga até mais vídeos aqui no canal sobre isso, certo? Quem sabe explorando o uso do ChatGPT dentro do Dynamo para poder criar rotinas mais automatizadas, não é mesmo? Porque ele tem a função de criar também códigos de programação. E o Dynamo, ele tem uma interface de comunicação com Python, que é uma linguagem de programação. Então, quem sabe a gente não consegue fazer uma correlação aí, não é? Eu acho que vai ficar bem legal. Vou tentar ainda trabalhar num vídeo falando sobre isso. E é isso, pessoal. Uma pergunta que pode vir aí, né, que eu na verdade não sei responder muito bem, mas as pessoas podem dizer o seguinte: ele tá pegando essas respostas no Google? Eu acho que não. Eu achava no início que ele pegava do Google, que ele tipo pesquisava assim, e aí tipo pegava assim, digamos assim, fazia um compilado de respostas e montava uma resposta, né? Eu achava que ele fazia isso, mas eu já ouvi dizer que ele tem um banco de dados próprio, que deve ser um banco de dados enorme, gigantesco, e ele mesmo, digamos assim, busca nesse banco de dados próprio dele e compõe.
Mas assim, uma coisa é certa, independente dele buscar na internet, nos acervos da internet, ou buscar num banco de dados próprio, a verdade é que ele monta a resposta na hora. E você pode, inclusive, melhorar essa resposta. Por exemplo, aqui você achou que não ficou claro, você pode chegar e perguntar e fazer o seguinte: você pode resumir a última resposta? Vamos ver se ele consegue. Ó, os parâmetros de tipo no Revit se aplicam a todos os objetos do mesmo tipo em um projeto, enquanto os parâmetros de instância são específicos para cada ocorrência de um objeto. Em outras palavras, parâmetros de tipo são comuns a todos os objetos, enquanto parâmetros de instância são únicos para cada objeto. Ó que legal. Então veja que a depender da forma como você solicita, ele vai melhorando a resposta, ele vai adequando a resposta. Você pode até pegar isso aqui, ó, fazer um cardzinho, anotar no seu caderno, se você estiver estudando, aprendendo sobre o Revit, e guardar, porque tá certo, tá tudo certo aqui, entendeu? E, enfim, e as possibilidades são imensas. Você pode fazer também, você pode criar tabelas. Por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, deixa eu puxar de novo a resposta dessa pergunta aqui. Qual foram os formatos de arquivo? Deixa eu puxar de novo essa resposta aqui. Olha, ele me deu até uma resposta diferente. Ele incluiu o arquivos de família, o RFA, que inclusive era o que eu queria que ele falasse, né? Eu queria que ele falasse sobre o RFA e falasse também do template, né? RTE. E ele incluiu aqui RPC, só que isso aqui tá errado. O RPC não é isso aqui não, viu? O RPC é um arquivo para famílias tridimensionais. Você já sabe quando você cria uma árvore no Revit, ela não tem aquele formato tridimensional, todo bonitinho, uma pessoa também, quando você coloca blocos assim de paisagismo normalmente, aquilo ali usa um tipo de arquivo chamado RPC. Não é isso aqui que ele tá falando, não. Então essa resposta está errada. Mas enfim, o que eu queria puxar aqui é o seguinte, você pode organizar a resposta anterior em uma tabela. Vamos ver como é que ele vai fazer isso aí. Claro, aqui está uma tabela organizada dos formatos de arquivo suportados pela Autodesk. Formato de arquivo e a descrição, ó, que legal. E aí ele vai montar pra gente aqui uma tabela toda bonitinha com os formatos dos arquivos e a respectiva descrição daquele arquivo, usando já essa lista que ele já tinha criado anteriormente. E aqui eu posso tirar um print, eu não sei, acho que eu posso copiar também, ó. Quem sabe jogar lá no meu Excel, né? Então, ó que legal, né? Veja que o potencial desse programa, dessa ferramenta, não sei qual seria o melhor nome para classificar, é imenso, imenso. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui abrir para vocês aqui uma visão grande do potencial que vocês podem atingir usando o ChatGPT para aprender sobre BIM, para poder aprender a usar ferramentas no seu dia a dia, certo? Aceito sugestões, quem quiser me dar sugestões de novos usos, quem sabe eu faço até uma live, né? E aí a gente explora aqui os potenciais do ChatGPT, usando dentro do Revit, quem sabe usando no Navisworks, no BIM. Vamos ver o que é que a gente pode fazer, usando no Dynamo também. Eu acho quase certo que eu vou fazer um vídeo do ChatGPT com o Dynamo, beleza? Mas para isso também eu preciso saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo, e aí eu preciso do seu like, eu preciso da sua inscrição, do seu sininho ativado também e do seu comentário. Deixa aí o feedback, já conheci o ChatGPT, o que é que você achou? Você acha que pode ser útil? Então deixa aí, deixa suas sugestões, eu vou responder todo mundo e no mais, muito obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha te ajudado muito aí na sua trajetória de conhecimento e até o próximo vídeo.